Foi? Vou tirar minha câmera também, tá? Tá, Depois só vou fazer a abertura. Boa tarde, professores. Bem-vindos a mais um ATPC da Educação Especial da DE de Mauá. Hoje vamos ter uma formação muito boa, maravilhosa. Fiz uma parceria com a professora Eliandra Risse de Oliveira. Ela é professora universitária, ela é mestre, ela é PCNP de Educação Especial da região de Botucatu. Uma pessoa muito qualificada, muito legal, fizemos uma parceria muito bom e um tema, assim, apaixonante tanto para ela quanto para nós. Nós vamos falar do impacto da neurociência na sala de aula. Neurociência é um tema que eu sou apaixonada, estou conhecendo bastante, e a Eliandra tem muita propriedade, tem muito para nos ensinar, e eu estou muito agradecida, viu, Eliandra? Muito bem-vinda ao nosso ATPC aqui da região de Mauá. Imagina, eu que agradeço, na verdade. Como a Alessandra disse, é um tema que eu amo, gosto muito de falar, né? Se deixar, a gente fica... Olá! Se deixar, a gente fica, assim, 3, 4, 5 ATPCs falando, né? Então, é uma coisa que eu combinei com ela, que se porventura não der tempo de chegar até a gente estende isso para a semana que vem, para outra, não sei como que vocês organizam esse ATPC. Eu gostaria que vocês me parassem, né, perguntassem, levanta a mão, conversa, pergunta, coloca, que assim, esse espaço, na verdade, é de troca, né? Do mesmo jeito que eu vou dar algumas orientações, algumas informações para vocês, vocês também contribuem para eu aprender mais ainda, né? Eu fiz meu mestrado, na verdade, visando isso, né? Visando todo o entendimento disso. Então, eu gosto demais. E quando a gente traz para a educação especial... Acho que nem vai precisar. Ela até descongelou bastante aí já. Tem o microfone aberto. Isso me traz um complemento muito grande, né? Da gente pensar, quando se trata da educação especial, todo esse processamento, como que funciona, né? Então, é interessante a gente ter esse conhecimento também. E não tem como a gente passar tudo, tá? Então, eu vou passar alguns pontos mais relevantes, mais expressivos, mas nada impede da gente continuar. Está me ouvindo? Alguém está me ouvindo? Sim, Eliane. A gente continuar com essas formações também, se vocês quiserem, né? Não ouvindo ninguém. Ficar ouvindo 2 horas uma pessoa, depois mais 2 horas é complicado, aí vocês escolhem, tá bom? Então, eu vou tirar minha câmera também, porque primeiro começou a chover imensamente aqui. Estou morrendo de medo de cair a conexão. Alessandra, está me ouvindo? Estamos ouvindo, Eliana. O microfone está aberto? Seu microfone está aberto. Eu não estou ouvindo nada. Mas tenta sair, Eliane, e colocar de novo. Acontece. Posso interromper? Eliana, você está pelo celular? Será que a Eliana está pelo celular? Ela disse que não está ouvindo. Se ela estiver, ela tem que clicar no terceiro ícone e ativar Viva Voz, senão não ouve mesmo. Eu vou mandar no chat. Alguém tem o WhatsApp dela, gente, para mandar no WhatsApp dela? Que se for pelo celular, tem que clicar no terceiro ícone. Porque ela não percebeu que interrompeu. Perdão, Eliandra. Imagina, fica à vontade. Pronto, eu vou fechar minha câmera também, Eliandra. Eu acho que... Eliana. Ela ainda está, coitada, com problema. Ela teria que sair e voltar de novo. Eu vou tentar no grupo de educação especial, peraí. Eu vejo vocês, mas não ouço nada. Pronto. Então, tá combinado? Vocês me interrompam assim que vocês... sentiu vontade de perguntar, de colocar alguma situação, pode interromper. Porque é uma troca, uma conversa, tá bom?
Tá. Para organizar, só vou pedir que quem for pedir a palavra levante a mãozinha, tá, gente? Para ficar organizado. Eliane, se você quiser colocar o slide, por favor. Meu Deus, tá caindo energia na minha casa. Qualquer coisa eu entro pelo celular, tá? Vocês me escutaram? Sim. Sim, ouvimos. Eu tenho pouca bateria, mas dá. Sim, eu ouvi. Tá dando umas oscilações feias aqui. Então, eu vou começar de novo. Como disse, é um prazer imenso tá falando sobre isso. É um assunto que eu sou bastante apaixonada. Sempre que eu tenho oportunidade, a gente se atualiza, tá? Faço ainda parte de um grupo grande de estudo sobre neuro. Sempre a gente está tendo informações. E é uma ciência muito nova, né? Se a gente pensar em ciência, por exemplo, comparado com filosofia, que é o início de tudo. Então, é uma ciência nova, tem muito ainda a ser descoberta, então tem muita coisa a acrescentar. E quando a gente pensa em neurociência, a gente está pensando, pode passar, Eliane, fazendo favor. A gente está pensando, na verdade, numa ciência que, se ela está voltada, pode passar, Eliane. Para mim, não foi. Passa, Thaís. Ah, é Thaís, desculpa. A Thaís. Aí. Então, o que é neurociência? O que é a aprendizagem, né? A neurociência é uma ciência que ela é voltada e ela se dedica ao estudo do sistema nervoso. E, assim, ela se dedica, na verdade, a o que tem no sistema nervoso, ou seja, a parte morfológica, né, anatômica, assim como também como eles funcionam, né? E isso tudo envolvendo todo o nosso processo de desenvolvimento, porque a gente sabe que é o sistema nervoso que o quê? Que comanda todas as nossas ações, né, do organismo, tanto com os estímulos que são provenientes de meio interno, né, que são coisas dos nossos órgãos, do jeito que eles estão processando, as informações que eles trazem, assim como os estímulos externos. E isso vai acarretar realmente numa aprendizagem. Então, a aprendizagem nada mais do que é o quê? Uma modificação que a gente sofre no nosso cérebro, ou seja, na configuração dela, né, na estrutura cerebral, nas redes neurais, né, que a gente chama, e aonde essas modificações nos permite ter crescimentos e aprimorando cada vez mais o nosso aprendizado e trazendo o quê? Comportamentos diferenciados. Então, quando a gente fala assim, aprendizagem, quando eu estiver falando de aprendizagem, não pensa somente na aprendizagem acadêmica, pensa na aprendizagem como um todo, como, por exemplo, a gente nasce, a gente não sabe andar, a gente vai, ao longo do nosso desenvolvimento, a gente aprende a andar. É nessa aprendizagem geral que eu estou falando, que eu vou focar mais, é claro, que vou puxar bastante para a parte acadêmica, né? A gente traz para a parte acadêmica, mas quando falar em aprendizagem, a gente está falando em mudanças de comportamento, né? Então, como que se dá essas mudanças? Através das modificações que nós temos dentro do que? Das conexões nervosas, no estabelecimento de redes neurais e assim por diante. Pode passar, por favor. Olha, fui direto na setinha aqui. Então, assim, toda criança, quando ela nasce, ela traz algumas conexões nervosas que são o quê? As conexões nervosas essenciais e de função do sistema nervoso, que prioriza deixar o organismo funcionando, ou seja, sobreviver. Então, ao longo de todo o tempo de desenvolvimento, né, da criança, ela vai recebendo o quê? Estímulos. E é através desses estímulos, né, que elas acabam fazendo o quê? Fortalecendo, aumentando, mudando a estrutura cerebral e que vai permitir com que ela se desenvolva e estabeleça comportamentos mais aprimorados,
né? Comportamentos que antes elas não tinham, e assim por diante. E isso está mostrando que ela está tendo um processo de aprendizagem. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, se a gente parar para pensar, ó, os estímulos, eles são extremamente importantes. Acho que foi, mas não tem problema. Os estímulos, Já eles foi são... agora, pai. Foi 2, né? Então, ó, os estímulos, eles são extremamente importantes, né, para o processo de aprendizagem e desenvolvimento das pessoas. O nosso cérebro, ele é totalmente passível, ele é moldável, ele gosta de adaptação, ele gosta de flexibilizar, ele é assim, ele foi formatado, ele nasceu dessa maneira, ele é muito, 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 como falar, mutável, né? Então, toda vez que a gente tem trocas de informações, que a gente se envolve num aprendizado, nós conseguimos processar as informações de uma maneira efetiva. E quando a gente realmente processa toda essa informação que é proveniente do meio externo, através de estímulos, nós conseguimos ter realmente um aprendizado. Então, o que a gente fala assim, bastante, principalmente quando a gente pensa nos nossos alunos que são atendidos por vocês em sala de recurso, ou de outra maneira, não sei como que vocês atendem aí. Mas o que a gente fala, que é super importante, é a gente ter o diagnóstico dele, quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico do nosso aluno, mais cedo a gente consegue trazer estímulos eficientes, porque a gente sabe que eles têm uma certa dificuldade em várias habilidades, em desenvolver várias habilidades. Então, se a gente tivesse, né, a oportunidade de ter um trabalho mais precoce, vamos dizer assim, com os nossos alunos, com certeza o desenvolvimento deles seria bem melhor, pensando isso na parte cognitiva, que principalmente na UDI tem muito problema com relação a isso, mas são passíveis de serem trabalhados, né? Então, o estímulo, na verdade, é tudo. O estímulo e o estímulo correto. Então, aí a gente vai discutir ao longo dessa troca alguns pontos que são assim, importantes para ativar a parte cerebral, para vocês terem essa noção de como vocês podem estar intervindo dentro dos atendimentos. Pode passar. Então, quando a gente fala em neuroaprendizagem, a gente está... Acho que não passou. Isso. Quando a gente estiver falando em neuroaprendizagem, a gente está se referindo em como e quando são processadas as informações, tá? Assim, ou seja, assim, as habilidades cerebrais, quais elas estão envolvidas? No ato de aprender, como que elas estão funcionando, né? Como que ela está sendo interpretada, estimulada para funcionar melhor, né? Para se conectar melhor. É nesse sentido que a gente pensa as contribuições que a neurociência traz, tá? Então, é entender realmente todo esse processamento. E isso faz com que a gente entenda melhor todo o processo de aprendizagem. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala em processo de aprendizagem, a gente está falando de envolvimento de muitas coisas, né? Nós trabalhamos com 3 redes neurais que a gente chama de conhecimento. Se porventura a gente continuar na coisa, eu volto a falar sobre um pouco mais sobre isso, porque não daria tempo de falar hoje. Então, a gente envolve muitas áreas para ter aprendizado. E o processo realmente um processo. Você vai começar de uma base, vai subindo, subindo, subindo e chegando a uma competência, né? Então, para que a gente tenha esse processo de aprendizagem caminhando sempre efetivamente, a gente tem que ter o quê? Acionar várias áreas do conhecimento. E isso requer um desenvolvimento neural também mais aprimorado, né? E isso é uma coisa interessante a gente pensar. Nós somos animais, né? E os seres humanos, dentro da escala evolutiva, ele está acima. Por quê? Porque nós temos essa capacidade, né, de ampliação de cognição. Nós temos a capacidade moldável, não que os outros não tenham, eles também têm.
mas nós estamos ainda acima disso. Por quê? Porque nós conseguimos pegar toda essa aprendizagem que nós temos e nós conseguimos executar ações cada vez mais melhoradas, ampliar cada vez mais o nosso conhecimento, tá? Isso vai nos diferenciar dos outros animais. Pode ir, por favor. Então, todo o processo de aprendizagem, ele tem várias coisas que trazem, que são bases para acontecer, como memória, atenção, processo de perceber, de percepção, entender a parte de simbologia, para formar conceitos, ter raciocínio lógico, saber resolver problemas, saber se comunicar efetivamente, né? E para isso, a gente tem 4 eventos importantíssimos. Pode passar. Olha, eu fui de novo na seta, é mania, né? Então, para isso, a gente tem 4 eventos que são extremamente importantes. Primeiro, a oportunidade, a prática, o método e a motivação. Esses 4 pontos são extremamente importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. E se a gente for levar para a parte mais acadêmica, vamos dizer assim, se nós trabalharmos esses 4 pontos, a gente consegue ter uma aprendizagem acadêmica melhorada também, tá? Não só a aprendizagem geral, mas acadêmica. Então, o que é a oportunidade? Pode passar, por favor. Então, o que vem a ser a oportunidade? Então, a oportunidade... Ai, meu Deus, Telu. Não, peraí. Espera um pouquinho, gente. Telefone tocando com o professor chamando. Então, a oportunidade nada mais é do que a gente oferecer para o aluno uma condição de tirar ele daquela situação que ele está e inserir coisas novas para ele. Assim, eu vou fazer com que ele pense, que ele estimule o raciocínio dele. Então, é oferecer mesmo a oportunidade dele estar dentro da aprendizagem. Então, eu teria que envolver o aluno, trazer ele para o envolvimento, tirar ele daquela condição de receptor, que a gente sabe que, infelizmente, hoje, eles são muito bem formatados nisso, né? Nossos alunos todos, em qualquer lugar, em qualquer região, pode ser não só aqui em Botucatu, mas aí na região também, eles são o quê? Passíveis de quê? Só receber. A gente não envolve eles, não só na escola, mas a própria sociedade faz isso. A própria casa. Antes, se a gente quisesse um brinquedo, a gente construía. Hoje a gente vai na loja e compra pronto. Então, a gente não participa disso, né? A gente não tem a oportunidade de desenvolver. Então, pensando nesse sentido, que a gente pensa na oportunidade como sendo uma das ferramentas importantíssimas no processo de aprendizagem, tá? Então, como que a gente pode promover isso, dar oportunidade? Através de leitura. A leitura é uma coisa, assim, impressionante, o quanto requer e quanto resgata a parte de criatividade, imaginação de uma pessoa, né? Ela contribui muito para o desenvolvimento da aprendizagem, envolvendo através de jogos, fazer com que eles raciocinem cada vez mais para chegar na solução, fazendo trabalhos. Pesquisa é uma coisa importantíssima também. Você vai fazer ele sair daquela condição também do quê? De receber a informação e ele ter que ir buscar a informação. E o professor ir mediando isso, né? Então, também é uma coisa que contribui muito, é uma oportunidade imensa para ele se desenvolver. Promoção de debates vai fazer com que ele melhore a parte de comunicação dele, né? De argumentação. Então, são coisas que envolvem realmente o aluno, né? São estratégias, vamos dizer assim, que vão trazer o aluno a ser assim, efetivamente, né? Estar envolvido realmente em todo esse processo. Assim como a oportunidade, pode passar, por favor, a prática, ela também é muito importante. O que é a prática, na verdade, né? Ela faz com que o cérebro faz com que ele trabalhe de uma maneira mais dinâmica,
que ele processe cada vez mais as informações, né? Quanto mais praticamos, mais desenvolvemos o nosso raciocínio, a comunicação. Então, ou seja, a gente consegue nos fazer entender. Traz também parte do desenvolvimento de sequência lógica, de fatos, e dentre outros fatores. Tá? Então, o que é praticar? É exercitar mesmo, exercitar o cérebro. A gente precisa deixar ele ativo. Ele gosta disso e a gente tem que fazer isso por ele. Tem que ajudar ele a fazer isso. Senão, ele fica só desenvolvendo o quê? O que ele nasceu para fazer, que é manter o nosso organismo em funcionamento, tá? Então, pode passar. O método também é um outro ponto, né? Quando a gente fala em método, a gente está falando num ponto extremamente importante para a aprendizagem. Então, seria a maneira como eu estou oferecendo esse estímulo para o aluno, como que eu estou fazendo chegar isso para o aluno. Então, a gente, nesse ponto, os professores de AE, eu não vejo nenhum problema, porque nós, assim, nos atendimentos, a gente acaba utilizando muitos métodos pedagógicos diferenciados para desenvolvimento das habilidades que os alunos não trazem, né? Então, vocês que fazem o atendimento no AE, usam isso com um esplendor imenso, né? Mas se a gente for lá na parte do regular, vamos dizer assim, não é tanto assim, não é tanto dessa maneira. Então, oferecer metodologias diferenciadas não quer dizer você trazer aulas práticas, não precisa. Eu posso trazer, por exemplo, um dia, em vez de lousa, trazer a leitura de uma imagem. Eu posso estar trazendo para eles uma música e depois promover um debate. Isso são metodologias diferentes, quer dizer, você vai estar ativando canais de percepção das informações de uma maneira diferenciada. E isso vai fazer com que o cérebro consiga entrar num processo mais ativo. Então, a metodologia ela é muito importante também de ser, vamos falar assim, fortalecida, de ser pensada na hora de planejar uma aula, a gente pensar, putz, esse método não foi muito efetivo, né, para chegar na onde eu quero. Então, vamos pensar, quais as outras maneiras que eu tenho para chegar no meu objetivo, né? O que eu posso estar oferecendo? Uma música, um vídeo, uma imagem, uma aula prática mesmo. Eu sou de ciências, então isso me traz muita, vamos falar assim, traz bastante coisa que eu posso estar usando, mas quando a gente pensa nas áreas de humanas, né, de linguagens, tem outras metodologias super interessantes que podem estar trabalhando e trazendo contribuição para o aprendizado do aluno. O próximo, por favor. E não muito menos importante, é a gente falar também um pouco da motivação. Então, a motivação, quando a gente fala em motivação para o aprendizado, ela é tão quase que importante que a memória e a atenção. Tá? Quando a gente fala em motivar o aluno, a gente está promovendo nele a busca dele de um objetivo. E a gente sabe que quando a gente tem que ter quando a gente tem um objetivo a ser solucionado, a gente quer chegar num objetivo, a gente vai atrás, a gente busca mesmo, tá? Isso é motivação de uma maneira mais simplória, assim. Quando a gente pega também essa parte de motivação, a gente aciona muito a parte da afetividade. A gente traz um significado para a aprendizagem do aluno. Então, a motivação é uma coisa super importante também. Como que a gente motiva? A gente colocando ele, desafiando o aluno. O aluno gosta de ser desafiado. Então, a gente motiva ele trazendo dando a oportunidade, motivando ele, desafiando, por exemplo, né? A gente pode colocar ele em movimento e fazer com que ele queira aprender. A motivação é isso, é fazer ele querer aprender, né? Como? Trazendo coisas que ele tem interesse, partindo de coisas que ele tem interesse. E assim, ó, a gente consegue realmente envolvê-lo. Se a gente consegue motivar
consegue envolver ele vai requerer o quê? Ele vai requerer solucionar aquilo. Se ele vai solucionar aquilo, e como ele vai solucionar aquilo que você está propondo, ele vai acabar tendo um aprendizado real, né? Significativo, vamos dizer assim. Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que o microfone de alguém deve estar aberto. Desculpa, Tá. Eliandra. Não, imagina. Alexandra, como eu estou compartilhando, não consigo fechar. É da Maria Aparecida da Silva Zaratini que está aberto. Tá, vou ver se eu consigo fechar aqui. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, ó, eu estou falando um monte para vocês, né? Processamento neural, mas que coisa é essa, né? Será que é isso? Como que acontece isso, né? Então, a neurociência, ela se encarrega de trazer essas informações para a gente, né? É uma das coisas que nos dá, que é a parte funcional de como que está acontecendo. Ela é uma ciência bastante dinâmica, né? E quanto mais tecnologia a gente tem, mais informação a gente consegue com relação a como o cérebro funciona. Pode passar, por favor. Então, ó, de uma maneira bem simplificada, pode passar, Thaís, né? Desculpa. De uma maneira, ó, extremamente. Não estou falando que é só assim, tá? Mas anatomicamente, morfologicamente, a gente tem o nosso cérebro dividido em duas metades, tá? Uma metade que a gente chama de hemisfério direito e uma de hemisfério esquerdo. Isso aí é uma coisa assim, anatômica. E existe uma certa especialidade em cada uma dessas porções. Tanto é que a gente chama assim, ó, que o esquerdo, ele é um pouco mais lógico, ele é racional, ele é objetivo. Já o direito, ele é mais emotivo, ele trabalha com uma parte mais emotiva, mais imaginativa, tá? Mas isso não quer dizer, e não interpretem de maneira nenhuma que eles não trabalham em conjunto, pelo contrário, né? Eles trabalham totalmente envolvidos um com o outro. Quando isso não acontece, tem falha no aprendizado. Então, por exemplo, assim, ó, o ato de eu escutar a letra de uma música. Pode passar se você quiser. Deixa eu ver se. Não, pode deixar aí mesmo. Ah, tanto faz. O ato de eu escutar a letra de uma música. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar e focar numa palavra. Uma palavra ficou para eu poder ter o entendimento. Essa palavra, ela vai ser decodificada do meu lado esquerdo. Porém, para eu poder ter o entendimento do que significa aquela palavra realmente dentro daquele contexto da música, eu vou requerer a interpretação do lado direito. Então, só o lado esquerdo, eu vou ter o significado da palavra, mas aonde essa palavra está envolvida? O que ela vai me fazer pensar sobre isso? O que ela vai estar? Qual o significado dela dentro daquele contexto da música? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Ficou claro? Sim, tá. Nossa, tá fantástica a explicação, maravilhosa. Gente, vocês parem, tá? Porque assim, como eu disse, eu não sei. Para mim fica claro, mas talvez para as pessoas não fiquem, né? Então, me parem, tá bom? Eu explico de novo, falo de novo, troco exemplo, sei lá, a gente vê o que faz. Mas é assim, ó, sempre os dois, de maneira alguma, eles conseguem trabalhar separados, tá? É claro que nós temos sim, isso aí já como fala assim, na neurociência a gente trabalha, eu mesmo, meu trabalho foi assim. Eu mapeei várias porções, né, com um neurotransmissor. E a gente sabe que tem um estímulo, ele chega numa determinada área. Esta área faz um processamento inicial. Né? Esse processamento inicial vai acionar várias outras áreas que vai acabar fazendo o quê? Uma elaboração de uma resposta àquele estímulo que foi captado.
Então, que existe, sim, uma região específica para receber e fazer o processamento inicial do estímulo, sim, tá? Mas ela não faz nada sozinha. A gente só tem um único evento que acontece sozinho no nosso corpo, que a gente chama de ato reflexo simples medular, tá? Que é só aquela coisinha da patela, sabe? Do joelho, que a gente bate e ele levanta a perna. É só isso que faz somente numa via entra e sai informação sem integrar nada. Então, tudo que entrar aqui tem um início, um local inicial. Esse local inicial, ele vai fazer conexão com as mais variadas áreas que a gente tem, tá? Um outro exemplo que a gente pode pensar, ó. Olha quanta coisa envolve, por exemplo, a gente atravessar uma rua, tá? Eu vou envolver tantas coisas para atravessar uma simples rua. Eu estou envolvendo a minha percepção visual. Então, eu vou ativar a minha parte de visão, vou levar lá para uma região finalzinha do occipital, que é uma parte do lobo temporal, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Eu vou estar entendendo o que é aquela imagem carro. Estou entendendo? Não, eu estou vendo o contorno desse carro, né? Só que para eu entender exatamente ele, eu vou precisar de uma parte que chama temporal. Entender o significado daquele carro. Vou resgatar memória, tá? Eu vou ter na parte parietal o tempo e a distância que aquele carro tem de mim. Tá? Então, o tempo que ele vai levar até chegar à minha pessoa, para eu poder dar um passo para frente ou não dar um passo, ou seja, usar a perna direita primeiro, depois a perna esquerda, eu vou estar fazendo todo um planejamento lá na parte frontal. Então, olha, o simples ato da gente atravessar uma rua, a gente aciona muitas áreas do sistema nervoso para chegar e executar uma ação, ou seja, ter um comportamento. E isso a gente vai aprendendo e aprimorando cada vez mais, ou seja, com a prática. Quando a gente vai praticando, exercitando o cérebro com relação àquilo, a gente vai aprimorando cada vez mais, né? Acho que, não sei, espero ter dado para vocês entenderem. Pode ir mais um, fazendo favor. Então, essa divisão realmente, gente, ela é assim, morfológica, tá? Nunca vai acontecer de ter um processamento e ficar lá, a não ser que a pessoa tenha algum problema. Eu, por exemplo, já peguei pessoas que têm certa dificuldade de executar algumas ações, porque ele tem problema no corpo caloso, que a gente chama, que é uma parte onde trocam-se as fibras. Então, o que vai para o lado direito, o que vem para o lado esquerdo, essa troca de informação de direito e esquerdo, ela é comprometida porque a pessoa nasceu com uma má formação de corpo caloso, então ele é menor, e isso diminui um pouco, né? Isso vai acabar remetendo numa deficiência intelectual, né? Então, as pessoas que têm microcefalia também têm um pouco, na verdade, de problema com relação a essas trocas, essas redes, dessa mistura de informação entre os dois hemisférios. Então, jamais a gente pode pensar assim, eu sou só esquerdo ou sou só direito, tá? Se acontecer alguma, vamos falar assim, um acidente, né, que tenha perda de massa encefálica, não quer dizer que a pessoa não vai executar nunca mais a ação que ela executava, porque estava lá no lado direito e não estava no lado esquerdo. Ela vai ter mais dificuldade, muito mais dificuldade, porém, com o estímulo, ela consegue desenvolver um pouco, né, novamente, de tudo aquilo, porque nosso cérebro ele consegue se mudar, ele consegue se modificar dependendo da necessidade que eu tenha, ou seja, dependendo do estímulo que eu tenho, eu consigo ir processando ele até eu executar a ação, tá? Pode ir mais um pouquinho, por favor. Então, para a gente pensar no funcionamento, que eu estou falando como que funciona, a gente tem que pensar nos 3 sistemas que o cérebro tem, tá? Então, ele é dividido, na verdade, em 3 sistemas. O sensorial, o motor e o associativo.
quando a gente falar na parte sensorial, eu estou falando de uma gama de células nervosas, de neurônios, que são neurônios que nós chamamos de neurônios aferentes ou sensitivos. A especialidade deles é fazer a captação do estímulo. Então, a gente tem os receptores para captar os estímulos, como, por exemplo, a gente tem os receptores no olho, lá na retina, a gente tem os receptores táteis por todo o corpo, a gente tem receptor para a parte auditiva lá na cóclea, né? E assim por diante. Na parte muscular, a gente tem. Então, não é só externo, mas interno também. Então, esses neurônios, né, essa via sensitiva, eles são especializados em pegar essa informação, esse estímulo, e levar para o sistema nervoso. Então, ele leva para o sistema nervoso essa informação, para depois lá ele ser processado. Então, quando ele chega no sistema nervoso, a gente tem uma gama que a gente chama de via associativa, de neurônios, células nervosas, que elas trabalham elas são especializadas em pegar esse estímulo que chegou através do sensorial, fazer um processamento inicial, e nesse processamento inicial, elas acabam, muitas vezes, estabelecendo conexões com outros neurônios, resgatando memória, acionando as várias partes, como eu disse, do atravessar a rua. Então, ela começa a integrar várias partes do sistema nervoso para fazer o quê? Elaborar uma resposta para aquele estímulo que veio. Então, eu elaborei uma resposta e quanto mais eu tiver envolvimento cerebral com mais partes, melhor fica essa resposta, tá? Depois que ela faz, elabora, codifica, entende o que está acontecendo com aquele estímulo, ela vai passar por uma outra via, que é a via motora, né, com neurônios eferentes, ou seja, que vão executar a ação. O que eles fazem? Eles levam a informação processada lá no cérebro para os nossos músculos e nossas glândulas. Então, dependendo do estímulo que tem, eu vou executar uma ação, ou vou parar, ou eu vou mexer mais, tá? Eu vou me comunicar melhor, eu vou expressar isso de alguma maneira. E é através do quê? Da parte motora. Então, eu tenho a entrada, o processamento e a saída. Pode ir mais um, por favor. Então, como que se dá essas funções, né, cerebrais através dessas três vias? Primeiro, o ato de receber. O que é o ato de receber? É a gente conseguir captar efetivamente o quê? Os estímulos. Vocês estão me ouvindo, não estão? Estão vendo os slides? Eu estou acionando duas vias de vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não estão, que o cérebro, não é que é de vocês, né? Não quer dizer que o cérebro de vocês não está escutando o carro do ovo que está passando, o ventilador que está fazendo barulho, a bombinha do aquário e assim por diante. O cérebro está captando isso. Porém, eu estou tentando focar, e a gente vai falar um pouco de atenção também daqui a pouco. Então, é o ato da gente estar recebendo isso, tá? A recepção. Então, isso é uma das funções que o cérebro tem. Depois que ele recebe, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer análise através daquela via associativa, ele vai analisar todas as informações provenientes, ele vai ver todas os nuances que aquilo está trazendo, tá? E vai fazer o quê? Envolver mais e mais, cada vez mais áreas. Então, quanto mais estímulo eu tenho, mais áreas eu tenho como acionar. E nessa análise toda que ele faz, que é, na verdade, todo o processamento, a codificação, o entendimento do estímulo, ele acaba formando uma memória, tá? Ele armazena essa informação, que é muito importante. Por quê? Porque a memória, ela vai trazer para a gente como se fosse assim, uma alternativa de não ter todo um processamento de novo quando tiver um estímulo ou igual ou parecido, tá? Então, o processo de memória, ele é muito importante, principalmente para a aprendizagem. Então, quando a gente tem a recepção efetiva, a gente faz uma boa análise, né,
estímulo, faz toda a integração, o que for necessário para entender melhor esse estímulo, para poder elaborar uma resposta, a gente arquiva essa informação, que vai nos ajudar em todo o melhoramento de processamento posterior, tá? Então, é o que dá a possibilidade da gente ampliar cada vez mais o aprendizado. E a gente tem também o quê? A saída, ou seja, a execução. Alguém quer falar alguma coisa? Só foi um barulho aleatório. Então, ó, o cérebro, na verdade, é uma coisa assim, Professora. Oi, bem. Boa tarde. Como executar, por exemplo, a uma criança que está com a dificuldade na alfabetização nessa parte de neurociência? Mas aí tem que ver qual a dificuldade que ela está tendo. Ó, dificuldade não A quer dizer dificuldade, por incapacidade. exemplo, em ler as letras, por exemplo, reconhece o alfabeto, mas a dificuldade é estar em, por exemplo, alencar e dar um avanço para poder ler. Como que nós podemos auxiliá-la? Ela só codifica a letra, ela não junta sílabas nem palavras. Codifica, decodifica, mas ela está com dificuldade em ler. Nossa, eu não estou entendendo. É que eu não estou entendendo. Como que ela. Eu não estou conseguindo compreender exatamente. Ó, se ela codifica, ó, eu vou pensar no ato do aprendizado da leitura, tá? Então, se ela codifica e decodifica as letras, ela consegue fazer a junção de sílabas, então ela consegue ler. Não consegue, a gente conhece, você pergunta, por exemplo, você fala cachorro, como que fala? Aí fica soletrando, C com A, aí até chegar no cachorro, mas depois você pergunta, o que você falou? Aí fica difícil para voltar. Ela é DI? Não. Não? Pelo menos parece que não. Ela pode ter o que a gente chama de disfunção na parte de leitura e escrita, tá? Que a gente chama de dislexia. É um transtorno de aprendizagem, daí não é na verdade o que uma dificuldade, é um transtorno. Aí esse tipo de transtorno tem que ser feito um trabalho junto com o fono. Provavelmente vai ter que fazer o processo de leitura dela pelo método fônico. Então, você juntar, ó, por exemplo, B-O, bó, né? Você fazer ela entender a palavra e associar com a escuta dela. É uma alternativa. Eu não sei o diagnóstico dela, eu não acompanho, né? É complicado a gente falar, por isso que eu não estou entendendo. Se ela está decodificando, né? Porque se ela não tivesse, ela não estaria criando, não criaria memória. E isso é uma coisa que acontece muito com o DI. Agora, você está falando que ela reconhece, ela consegue fazer junção, provavelmente ela deve ter alguma coisa mais voltada para esse processamento da parte do léxico. Vocês precisam conversar com uma fono. Sim, obrigada. Imagina. Professora, tem também o TPAC, né? O transtorno do processamento auditivo. Também. Eu tive uma aluninha com uma característica semelhante com o que ela disse agora, que tinha TPAC. E foi fono também que auxiliou. Então, olha, eu tô falando isso porque meu filho tem dislexia. E ele foi alfabetizado tranquilamente na idade certa, porque a gente percebe, né, professor, parece que sente cheiro dessas coisas, né? Verdade. E ele teve todo um acompanhamento inicial na época da alfabetização dele, e a professora e a fono dele alfabetizou ele no tempo certinho, ele não tem problemas com relação a isso. Pelo contrário, ele não gosta de tempo maior. É claro que a gente vê que a escrita dele, só por Deus, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando, mas assim, ele não tem dificuldade de compreensão, gente. Não tem. Ele não se perde tanto em texto, né? Ele faz as avaliações normais, sem tempo maior. Então, mas por quê? Porque a interseção foi feita certo. Agora, essa menininha seria muito interessante passar por uma fono. Mesmo que seja de processamento, seria importante ela passar por uma fono. Para ter pelo menos uma avaliação, né? Sim, às vezes não é nem isso, tá? Ela pode ter até uma parte de audição diferenciada,
né, que esteja atrapalhando, inclusive nisso. A gente não sabe quantas vezes não acontece isso, a gente, né, não percebe, os pais também não percebem, e isso vai acarretando cada vez mais dificuldade nela. Mas é importante procurar, sim, viu? A equipe da saúde, os terapeutas, eles são muito importantes no nosso trabalho. Eles trazem muita informação, né? A gente tem que trabalhar com eles o tempo todo. Verdade. Pode? Pode. Então, eu vou voltar só mais um pouquinho. Pensando nessas funções que o cérebro executa, né? Eu estava falando, vocês estão realmente escutando, tendo toda motivação, toda captação de estímulos em vários lugares, tá? E o cérebro ele está conseguindo captar tudo isso. Só que ele dá, como a gente fala assim, ele dá prioridade para algumas coisas, né? E quando a gente fala nisso, nessa prioridade, a gente está trabalhando com a parte atencional. Então, o cérebro realmente, ó, ele nasceu para executar o quê? Manter o nosso organismo em equilíbrio. Ele nasceu para isso. Assim como o rim nasceu para fazer o quê? Filtrar nosso sangue, o nosso digestório para fazer toda a parte digestiva e assim por diante. Então, a função primordial dele é manter meu organismo. Porém, ele é passível de mudanças. Então, ele cabe aprendizagens. Ele consegue fazer isso ao mesmo tempo que ele executa a função primordial dele, tá? Então, é interessante o quanto ele é dinâmico. E é por isso que eu falo que eu sou tão apaixonada por esse órgão, né? De como ele trabalha. É uma coisa, assim, muito impressionante, na verdade, todo esse processamento que ele faz, todas essas funções que ele faz com tanta rapidez, que faz com que a gente modifique cada vez mais o nosso comportamento, ou seja, a gente expressa as nossas aprendizagens, né? E isso vai remeter a gente pensar lá nos slides iniciais do como nós, seres humanos, somos capazes, né, de executar e usar a aprendizagem que a gente tem. Pode ir mais um, por favor. Então, se a gente vai voltar um pouquinho só na parte das coisas que interferem dentro da aprendizagem, só para a gente fortalecer mais um pouquinho, ó. Atenção e prática. Atenção, a gente foca, a gente dá significado, tá? E é claro que quanto mais a gente praticar, mais raciocínio a gente vai ter. Isso vai melhorar uma das habilidades que a gente chama cerebral, que é a parte de processamento. Então, a metodologia, o método, já falei bastante também, né? Modificar, trazer, que cada ser humano, ele capta a informação de uma maneira. Não dá para fazer só de uma maneira, né? Eu capto de uma maneira, a Francisca capta de outra, a Thaís capta de outra maneira. Então, a gente tem que estar oferecendo essa metodologia diferenciada, motivar, trazer ele ter um objetivo, trazer ele para querer aprender, né? Ele dá significado afetivo para a aprendizagem, super importante. E, é claro, dá oportunidade. Fazer o seu professor dar a oportunidade para esse aluno se desenvolver e não ficar só como receptor, né? Isso também é importante. Então, pensar em uma neuroeducação sem esses fatores é impossível, né? Pensar no processo de aprendizagem sem utilização disso também fica meio complicado. Pode ir mais um, por favor. Então, a gente vai pensar assim, ó, todo aprendizado, na verdade, se dá como? Vocês conseguem, mais ou menos, sistematizar na cabeça de vocês? Através do quê? De mudanças que ocorrem na onde? Na parte cerebral, através do quê? Do processamento de todos os estímulos que são captados.
Então, o aprendizado, ele se dá através disso, dessas mudanças que ocorrem na estrutura cerebral mesmo. E isso quando a gente fala assim nessas mudanças estruturais que ocorrem devido à captação e processamento dos estímulos, ocorrem, na verdade, modificações entre aqueles padrões de conexão que as células nervosas estabeleceram, tá? Então, toda vez que a gente coloca situações para uma pessoa, né, coloca ele em movimento, que a gente traz informação nova, ele vai ter que processar. Nisso ele vai o quê? Fazer algumas modificações aqui dentro das conexões nervosas. Isso vai acabar gerando aprendizado. Por isso que eu falo para vocês motivação, oportunizar, né, praticar isso cada vez mais. Então, o aprendizado ele só vai dar se eu promover essas modificações. Se eu não promover isso, a informação vai entrar e vai ficar, vai perder, tá? É isso que vai acontecer. Então, não vai ter um aprendizado real, vamos dizer assim. Pode ir mais um, por favor. Então, esse aprendizado, ele acaba acionando no nosso sistema nervoso uma área que está lá no nosso hipotálamo, que faz parte do diencéfalo, e a gente chama de centro de recompensa, tá? Então, o cérebro, ele aprende assim. Ele aprende com recompensa. Então, ele vai fazer o quê? Toda vez que eu motivo, que eu envolvo, eu vou ter o quê? Conexões nervosas mais aprimoradas. Essas conexões nervosas, essas áreas, as integrações que ocorrem, elas se comunicam através de um evento que a gente chama de sinapse. Sabe quando a gente, por exemplo, a gente usa muito, a gente faz sinapse no celular. Quando eu recebo alguma coisa interessante no meu grupo do WhatsApp, o que eu faço? Eu seleciono e vou mandando para um monte de outras pessoas. É a mesma coisa que a célula nervosa faz. Ela recebe a informação, ela processa inicialmente aquela informação, e daí ela começa a distribuir essa informação para um monte de outras células. Essas outras células vão ampliando e fazendo cada vez mais, tá? E isso acaba fazendo e gerando aprendizado. E esse aprendizado automaticamente vai fazer o quê? Vai atingir essa área de recompensa que a gente chama no sistema nervoso e vai fazer com que o cérebro fique super bem. Pode passar mais um, por favor. Então, ele gosta, viu? Ele gosta de verdade de aprender. Ele tem um prazer muito grande, porque realmente ele vai atingir um sistema que a gente chama de sistema de recompensa. Ele vai entender que todo aprendizado é um prêmio para ele. Esse aprendizado pode ser coisas de eventos bons ou ruins, tá? Eu não estou falando que é só coisa boa, pode ser coisa agradável ou desagradável. Então, independente disso, tudo que acontece aqui, todo processamento, né, todo envolvimento que tem, toda acionamento de redes neurais, vai fazer com que a gente tenha uma quantidade de um neurotransmissor chamado dopamina maior nesse processo de sinapse, de conversação entre os neurônios. E essa dopamina, ele vai ser interpretada, essa quantidade maior, né, de dopamina interpretada pelo cérebro, ele vai acionar o quê? O sistema de recompensa. Isso vai fazer com que o cérebro realmente aprenda, tá? Quer ver uma coisa que desagradável, que é ótimo para o sistema nervoso? As drogas, a heroína, a cocaína, a morfina, né? Tudo isso estimula, é como se fosse eles estimulassem, não é exatamente a dopamina, mas eles têm os receptores muito parecidos com a dopamina. Então, faz com que o cérebro fique super bem. Ele gosta de droga, tá? Por isso que a gente tem que falar sempre, não usa, porque usar, o cérebro vai gostar. Se o cérebro vai gostar, ele vai querer sempre mais. Aí entra no processo de viciar. O aprendizado é a mesma coisa, gente. Ele também faz com que o cérebro vicie. Então, quanto mais a gente dá estímulo, mais a gente faz com que o aluno resolva situações, né? Faça com que ele tente sair das situações que a gente coloca, que a gente dá oportunidade, que a gente envolva ele
na aprendizagem através de pesquisas, de procurar informação, mais a gente libera dopamina. Quanto mais a gente liberar dopamina, mais ativamente ele vai chegar no sistema de recompensa. E isso vai trazer uma sensação muito boa para o cérebro. E isso vai acabar, vamos dizer assim, brincando, viciando a pessoa em querer aprender cada vez mais. Porque o cérebro gosta disso, ele gosta de ser ativado, desafiado. Pode ir mais um, por favor. Então, eu vou entrar um pouquinho, olha, eu vou falar um pouquinho de atenção e um pouquinho de memória, mas a gente precisaria de mais uns 2 ATPC para falar só de atenção e memória, na verdade, tá? Então, para vocês pararem para pensar assim, ó, a atenção, ela é a porta de entrada real de uma aprendizagem, tá? O que é atenção, na verdade? Atenção é a gente selecionar a informação, é a gente priorizar essa informação. Quando a gente capta lá pelo sistema de via de entrada da informação, a captação da informação, a gente leva para uma área que a gente chama de tálamo, né, no sistema nervoso. Tudo vai ser direcionado para lá. Essa parte de tálamo, ela não processa nenhuma informação. Ela só vai fazer assim, ó. Ah, essa aqui veio de cidade. Então, quer dizer que ela tem prioridade, tá? Então, quando a gente fala de atenção, se a gente foca a atenção, a gente pega e tem uma capacidade de captar melhor a informação. Se a gente capta melhor a informação, a gente aciona esse tálamo, e esse tálamo fala, ah, essa aqui, ó, tá mais forte, então ela vai primeiro, ela tem prioridade. A atenção vai trazer isso, tá? Então, toda vez que a gente está com um aluno, fala assim, focar, prestem atenção, ouçam o que eu estou falando, olhem aqui. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que o aluno foque e dê realmente assim, uma atenção priorizada para aquilo. Isso vai fazer com que ele capte melhor a informação e, automaticamente, ela vai ser processada primeiro. Diferente de outras coisas que estão acontecendo ao redor do aluno, tá? Então, crianças, por exemplo, que têm problema com relação à parte atencional, a gente tem que estar o tempo todo fazendo o quê? Movimentando ela para focar a atenção para que ela realmente tenha captação da informação. Senão, ela não vai conseguir captar essa informação eficaz, que ela tenha um significado impactante para ser processada, né? Então, por isso que a gente fala que a atenção é a porta de entrada. Mesmo quando a gente não quer, né, um aluno, quando a gente percebe que um aluno está lá, parece que não está no planeta Terra, né? Quando a gente fala assim, ou usa dessas técnicas, por exemplo, fala assim, ó, olhem aqui, né? Observe essa figura, esse detalhe, dá esses direcionamentos para o aluno, o cérebro dele faz isso. Mesmo ele estando num planeta distante, vamos dizer assim. Tá? Então, é uma coisa importante do professor pensar na prática dele, né? E vocês que trabalham com crianças que, não sei se são todos de cognitivo, acho que não, né? Tá tudo misturado. Mas vocês que trabalham com crianças com problemas com relação à parte cognitiva, é muito importante. É muito importante falar assim, aqui, ó, mostrando, foca, traz para ele, pega, ó, mostra para ele, fica o tempo todo. Se vocês fizerem isso, vocês vão ajudar muito no sistema atencional. E é uma habilidade que eu preciso para aprender. Pois não. Acho que alguém vai falar alguma coisa? Não. Eu posso fazer um comentário, Eliandra? Claro, deve. Eliandra, não, é que assim, nas escolas, nos nossos atendimentos, a gente fala tanto nesse ponto de falta de atenção, e aí, realmente, a gente tem que ficar chamando o aluno a cada 2, 3 minutos. E, às vezes, tem outros professores que se incomodam, mas é a melhor forma, né, de chamar a atenção. E eu, assim, nossa, eu estou amando o seu ATPC, assim, as suas explicações. Nossa, está muito legal, estou aprendendo muito. Porque eu achava que isso ia acabar atrapalhando o aluno, mas, na verdade, a gente está focando, né? Nossa, muito obrigada, está muito bom. Ele precisa, na verdade, não só ele, né? Os ditos
normais também precisam muito, porque lembra que nós estamos, assim, uma geração de pessoas, nós temos isso, né? Uma geração de alunos que eles não têm isso, eles fazem tudo ao mesmo tempo, eles conseguem, muitas vezes eles conseguem, né? Mas tem uns que não, que se perdem no meio do caminho. Tem aluno que só consegue processar ouvindo música. Tem aluno que precisa, né, de movimento, né? Mas isso não quer dizer que ele não tem que ter atenção. A gente tem que estar sempre chamando atenção, sim. Né? Tem que estar chamando para a gente, na verdade. Fala. Eu fiquei com uma dúvida agora que você falou, me remeteu ao funcionamento desse processo para os hiperativos. Mas eles não focam. O hiperativo, ele não foca atenção. Ah, entendi. Ele dá atenção, assim, ele dá atenção tudo ao mesmo tempo. Então, ele não tem aquela que vai ser mais intensa, que vai ativar aquela, essa tem prioridade. Por isso que o corpo não para, por exemplo. Isso, ele é totalmente ativo por conta disso. Né? Ele está processando cada vez mais as informações. Ele, mais ainda, a gente tem que tentar achar alternativas, né? Ele, por si só, com o tempo, trabalhando, ele consegue. Mas ele tem que ser trabalhado. Não quer dizer que ele não tem que ser trabalhado, né? Mas conforme ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele por si só aprende a focar algumas coisas. Mas é claro que com intervenções anteriores. A gente tem que dar essas alternativas para ele. Falar, faça palavras-chave, né? Foca nisso aqui. Traz ele para esse tipo de entendimento, de focar na situação. Porque ele escuta o barulho da mosca enquanto o professor está falando. Exato. Ele é antenado o tempo Ele é multitarefas, né? É isso mesmo, ele é multitarefa. Só que nisso ele acaba perdendo muita informação. É isso que eu imaginei, porque aí não absorve, né? Ele processa tudo e não absorve muito nenhuma das coisas, né? Ele capta e ele processa, mas ele processa de uma maneira superficial. Ele cria o que a gente chama de uma memória de curto prazo, que não tem um processamento mais profundo, né? E isso, se ele não criar memória, ele não vai ter aprendizado. Nossa, muito interessante, obrigada. Acho que tem mais uma pessoa querendo perguntar. A Eliana está com o microfone aberto. Será que não? Acho que ela esqueceu de desligar, não foi? Sim, desculpa. Obrigada, Pro. Vou fechar o meu. Aqui no chat, Eliana, a professora Valéria fez um comentário. Faço isso com o meu marido, quando quero que ele preste atenção no que falo. Digo, preste atenção em mim, olhe nos meus olhos. Isso mesmo! Essa técnica é muito boa. Quantas vezes a gente não faz isso em sala de recurso, gente? Vocês fazem isso o tempo todo, né? A gente precisa chamar a atenção dele o tempo todo. O difícil é no regular, vamos dizer assim. E o professor está lá, eu não vou falar que eles não fazem, eles fazem sim. Só que o professor está lá com 40 alunos, cada um processando de uma maneira, entrando de uma maneira, tendo um contexto cultural diferente, assim, aquela diversidade, que isso me encanta demais em ser professora, né? Se a gente parar para pensar, o que motiva, na verdade, a minha pessoa em ser professora é isso. E ainda ter um aluno, 2 ou até 3 com um problema cognitivo, como que a gente vai fazer isso, né? É complicado da gente parar para pensar. Então, por isso, vocês são essenciais em falar para os professores assim, foca, porque às vezes ele fazendo isso para o aluno deficiente, ele vai estar ajudando os 40 que ele está lá na sala, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de informação, de falar, de colocar para os professores. Acho que a Francisca quer falar alguma coisa. Leandra, eu tenho uma dúvida, assim, tenho, né, ela não está na escola, mas não é minha mais. É uma aluna, no dia que eu ensinava, a professora ensinava a matéria, eu passava para ela, ela é surda e ela é DI. Ela aprendia. Quando era no outro dia, que ia perguntar, ela não sabia nem o nome do professor. Sim, ela tem a memória muito curta.
Então, ela até processa, porque você falou que ela na hora, ela te dava devolutiva, né? Ela até tem esse processamento, mas é um processamento superficial, né? A gente chama de memória curta, por quê? Porque é um processamento muito superficial. Se ele é superficial, questão de frações de segundo, ele se perde. Entende? E esse aluno, ele não tem capacidade de aprender, assim, futuramente, igual agora, ela vai sair do terceiro, né? Então, esse é o problema. Por isso que eu falei lá do início, ó, se eu começo a trabalhar com ele bem no início, ele vai chegar uma hora que ele consegue. Então, você vai fazendo, repetindo, ela acaba não só, a não ser que ela tenha um problema muito sério com relação a isso, tá? Mas se você trabalha desde pequeno com ela, né, trabalha todo esse processamento de você estar desenvolvendo ela vai criar. Claro que ela não vai desenvolver como os outros, como os demais, mas ela vai ter capacidade de desenvolver sim. Porque agora, teve uma época... Desculpa, pode falar. Então, teve um período, eu até deixei, eu ia seguir ela até o final, né? Mas eu deixei porque eu achei, assim, que eu estava errando em algum momento, porque eu tentava, ela, na hora, estava tudo certo, até respondia algumas questões. Quando era no outro dia que ia perguntar, ela não sabia nenhum sinal que eu tinha ensinado. Mas isso não é nem a condição da surdez, é a condição do cognitivo dela, né? E não era você, nunca pense assim. Mas sabe que às vezes eu acho importante essas trocas, porque você contribui de uma maneira, outra pessoa pode contribuir de outra, né? É legal dar essas mudanças de vez em quando. Eu pensei nisso, porque eu fiquei com medo. Eu falei, será se eu tô em algum momento que eu fazia o impossível e o possível? Até adotei ela dentro de casa, né? Assim, para ajudar, mas não consegui. Eu tenho um caso bem parecido aqui, viu? A gente está com ela, só que diferente de vocês aí, a gente pega os alunos aqui a partir do 6º ano. Então ela chegou sem saber sinal nenhum. Ela sabia se comunicar somente com aquelas coisas que ela fazia dentro de casa. E a professora todo dia tem que ensinar os sinais para ela, todo dia. Quando volta de férias, então, piora verdade, mais. Verdade. Mas esse é o problema, na verdade, da condição de DI dela, tá? Não é o ato de captar a informação e de processar inicialmente. O problema, provavelmente ela está processando. Eu estou pensando mais, assim, nas características que eu tenho da menina aqui. Ela está processando tudo isso, ela executa naquele momento, é claro, dentro da capacidade dela, porém, chega no outro dia, ela não sabe mesmo. Ela processa, ela tem processamento imediato. Então, ela não tem um processamento mais aprofundado para criar memória de longo prazo, de verdade. E isso só com muito, muito, muito estímulo. Ela teria que fazer, assim, efetivamente, sala de recursos pelo menos todo dia da semana, 2 horas, né? Ter o tempo todo dentro de casa também. Então, teria que ter todas as instâncias do que a gente chama de inclusão de verdade, vamos dizer assim, né? A gente sabe que não acontece tanto assim, porque se não trabalha em casa também, ela também não vai ter continuidade nisso, né? Se não trabalha todo amparo para ela também não vai se desenvolver tanto assim, né? Só a escola é pouco. Acho que Edmara está com a mão levantada. Eu tô falando acho, gente, porque eu tô ficando cada dia mais ceguinha, tá? Eu não enxergo mais nada. Sim. Oi, boa tarde. Eu queria saber um pouco mais sobre a afasia de Broca e a afasia de Wernicke. De Broca e Wernicke? Então, essas partes, na verdade, a gente está trabalhando com a parte da linguagem, tá? Então, o que acontece? A gente tem um processamento inicial nessas regiões. Se eu tenho falha de processamento, eu não tenho a conexão de uma com a outra. Será que era isso que você queria saber? E aí a gente tem as consequências com relação à parte da linguagem, muito acentuada, por sinal. Então, quando a gente fala em não processar, ou processar de uma maneira mais superficial, a gente não tem efetivação do aprendizado.
E se a gente não, aprendizado que eu falando, desculpa, né? A gente não tem aquisição de memória. Se a gente não tem aquisição de memória, a gente não tem acervo léxico. E isso vai alterar o quê? Na parte de comunicação, tá? Aí vai atrapalhar a leitura, vai atrapalhar a escrita, até o ato de se comunicar numa sequência lógica. Pode vir a atrapalhar. Depende muito da pessoa, de como ela está processando essa informação. Tá? Uma está envolvida em entender o que está acontecendo e o outro em executar aquilo que foi processado. Pode ter falha de comunicação entre uma e outra, pode ter um processamento superficial entre as duas, aí depende muito da pessoa. O que a gente pode fazer? O que nós, professores, podemos fazer? É nos associar. Acho que tem gente falando. A gente pode se associar com um profissional que é muito importante para a gente poder sanar isso, que é a fono. Porque, ó, nós, lembre-se que assim, nós somos professores, tá? A gente precisa do aporte, do suporte de um fono para isso. Acho que tem um microfone aberto, gente. A gente precisa de suporte de técnico, né? Então, cada um trabalhando dentro do seu círculo, vamos dizer assim, a gente consegue ajudar muito o aluno. Seria isso, professora? Sim, obrigada. Então, ó, passando da atenção, ficou alguma coisa da atenção? Posso ir para frente? Então, passando da atenção, a gente vai lá para a parte que a gente pensa da memória. Pode passar, por favor, Thaís. Então, o que vem a ser uma memória, vamos dizer assim, ó, como eu disse, memória. Pode passar a tela, por favor. A memória, na verdade, é uma habilidade também cerebral, tá? E ela faz com que a gente consiga arquivar informações que nós processamos. Se a gente não processa a informação, a gente não cria memória. Então, a gente tem milhões de tipos de memória. Tem episódica, tem a sensorial, tem a de curto prazo, de longo prazo, e assim por diante. Então, mais ou menos assim, ó. Eu tenho a entrada, eu processo a informação, ela processa efetivamente, tá? Essa informação, porque ela foi captada muito bem, né? Eu captei bem essa informação, eu dei prioridade para aquilo, eu processei de verdade essa informação, eu vou fazer o quê? Um processo de arquivar. E ela ajuda no aprendizado, por quê? Porque toda vez que um aluno ou que uma pessoa, vamos dizer assim, tenha contato com um estímulo ou parecido, ou até mesmo igual, de uma maneira diferenciada, o que ela vai fazer? Ela vai ativar esse centro de entrada, vai ser inicialmente processada, só que ela não vai precisar fazer toda a interligação para responder. O que ela vai fazer? Ela vai procurar dentro dos pacotinhos lá que a gente tem de arquivo, né? E se tiver alguma coisa relacionada àquilo, ela vai resgatar aquilo, dando assim a possibilidade de estas células que iriam trabalhar com relação a formar essa resposta, vir a elaborar coisas melhores ainda. Por isso que eu vou falar de novo, a memória, ela é a base para a nossa aprendizagem, né? A criar memória, ela serve de alicerce, como se fosse uma casa, tá? Então, pensa no processo de aprendizagem como a memória sendo o alicerce de uma casa. E cada vez que ela tem um aprendizado novo, a gente está colocando um tijolo na parede dessa casa. E a hora que a gente terminar essa casa inteira, a gente tem uma competência, tá? Então, a memória, ela vai ser o alicerce de todo aprendizado. Para isso acontecer, eu tenho que ter um processamento neural importante, significativo, tá? Para eu poder criar uma memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, ela tem que ficar ali guardada. Aí eu entro em contato com um estímulo ou parecido ou igual, eu vou ativar o centro, ela vai criar uma memória de curto prazo, essa memória de curto prazo vai fazer o acionamento da memória de longo prazo, ou seja, vai varrer
o meu sistema nervoso e procurar ali no meu hipocampo algum arquivo que tenha informação com relação àquilo, tá? Que traga algum significado. E isso vai me trazer, não vou precisar processar, e vou dar a possibilidade ainda das minhas células nervosas poderem elaborar melhor ainda uma resposta para aquele estímulo inicial que eu captei. Bom, pode ir mais um, por favor. Então, toda vez que a gente tem essa reativação de memória, né, a gente conta, na verdade, com todo um processo de imaginação, de criatividade, e isso faz com que eu tenha uma reorganização funcional. E eu estou falando desde o início, o que é o aprendizado? É o quê? A gente fazer mudanças estruturais de conexões e redes nervosas aqui dentro do cérebro, né, para gerar um aprendizado. Então, a reativação, o resgate disso, da informação, ele vai ativar a parte de criatividade, de imaginação, vai fazer a pessoa ter raciocínio, vai fazer com que ela pense, tá? E vai contribuir para quê? Para as mudanças que ocorrem funcionalmente, estruturalmente aqui no cérebro. E isso vai gerar realmente um aprendizado. Eu vou brincar um pouquinho com vocês agora, quer ver? Olha, isso funciona para quem já é alfabetizado, tá? Quem não é, não funciona. Pode ir mais um. Antes disso tem as técnicas. Ó, eu trouxe algumas, tá? Tem milhões de técnicas que a gente pode estar falando sobre processo de memorização. Palavra-chave é muito mais fácil você trabalhar do que um texto inteiro. É ou não é? Se você fazer com que o aluno foque e consiga elaborar e guarde palavras-chave de um texto inteiro, ele consegue, dentro dessas palavras-chave, trazer todo o contexto e entendimento do que aquilo está falando. Então, isso é uma técnica legal. Fazer mapas mentais, ou seja, imagens mentais, também é uma técnica bem interessante. Faz com que ele, toda vez que ele precise dessa informação e ele olhe para esse mapa mental que ele formatou, ele consiga acionar a parte de imaginação. E vai fazer com que ele tenha a volta disso aí. E vai conseguir trazer mais informação e agregar mais informação ainda sobre aquilo, tá? A parte de rima, principalmente para as crianças, jogos. Isso é uma coisa super legal também para trabalhar. Traz uma parte de raciocínio muito grande, né? Faz com que eu resgate muitas coisas, muitos conhecimentos que já estavam ali, que estão ali para serem aplicados. Os jogos contribuem muito para a parte de memorização também. E, é claro, a repetição, né? Ou seja, fazer o cérebro praticar isso. Pode ir mais uma. Eu falei que eu vou brincar um pouquinho com vocês agora. Vou precisar de um professor para ler isso aqui para mim. Porque eu estou cega. Alguém consegue ler esse texto? Ninguém quer ler? Levanta a mão aí, vamos. Ninguém quer ler. Olha, você mentiu para mim, você falou que eles são participativos. Hein? Eu falei. Nossa, vamos, professores, vamos me deixar com vergonha? Vamos lá, levanta a mão. Cadê a Aninha? Cadê a Thaís? A professora Thaís fala bastante. Não a PCNP, a professora Thaís, cadê ela? Ninguém quer ler. E eu sou ceguinha. Estou aqui. Cheia, Thaís. Estou aqui. Eu estou descabelada, não vou abrir a câmera, gente. Mas lê. Memorização do léxico. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso, sua capacidade. Aí aqui tem a câmerazinha em cima. Não muda nada, né? Cortou para mim também.
né, mais É. certinha. Sua capacidade merece. Eu chamo ela de chaveirinho. Eu fico Merece, parabéns. Viu? Eu fico pensando, sabe que o povo comenta essas Viu como você conseguiu ler Não, tranquilamente? não. poucos que sabem. E Não aí, dá. Câmera aberta, Fernanda. A câmera está aberta. O áudio. Pronto. Desculpa, Thaís. Tudo bem, tranquilamente, foi super legal. Olha Super legal. só. Capacidade Como do cérebro. isso quer dizer que a gente tem memória do quê? De palavra, tá? Mesmo misturando o quê? Letras com números, porque são símbolos. Ambos são símbolos. E a gente faz o quê? Todo o processamento de símbolo aqui, né? Sim. Então, eu tive o processamento lá do lado esquerdo, mas aí você teve o significado lá do lado direito, né? Eu fiz essa integração. Eu busquei pela minha memória o que estava cada uma dessas palavras para você conseguir realmente ler. É claro que Impressionante. Bacana, né? o que a gente faz, né? Impressionante. Isso a gente está fazendo o quê? Resgate de memória mesmo. Resgatando essas palavras que já estão no nosso repertório. Por isso que eu falei, não dá para fazer para uma pessoa que está em processo de alfabetização, por exemplo, né? Mas para os mais adultos, a gente consegue ver a parte de memorização dele. É até uma coisa legal, se vocês quiserem, os slides depois vai ficar com vocês, se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Tá? Ai, obrigada. Leandra, eu deixo sempre disponível os PPTs, fica sempre no site da diretoria. Então, fica acesso para quem quiser, vai estar todos os PPTs no site da diretoria, disponíveis. Ok, eu vou desligar o microfone para não dar microfonia, meninas. Beijo. Obrigado. Obrigada. Tem mais? Pode passar, por favor. Acho que a sua bateria está acabando. Melhor você conectar. Pode passar, essas são frases. Thaís. Então, eu não preciso, porque eu também tenho repertório de palavra. Ó, como o produto estava danificado, eu devolvi e pedi meu dinheiro do quê? De volta. Eu consigo completar frases porque eu tenho um acervo aqui. Eu vou resgatar a palavra que cabe melhor e dá mais significado aqui. Também estou acionando e resgatando memória, tá? As outras, se você quiser passar as outras, pode passar. São 3 ou 4 frases, não lembro mais. São 4. Eu acho que vale a pena um curso no exterior. Eu não preciso de pista, né? Para eu poder completar e dar significado para isso, porque eu também tenho aquilo, né? Se ela acha que vou ajudar, ela está redondamente enganada. Depois de muitos e muitos anos, um terrível segredo de família acabou vindo à tona. Então, vocês conseguem compreender a importância da memória para o aprendizado? E como ela economiza caminho para isso? Eu, fazendo isso, eu acho que se vocês fizerem esse exercício, é que eu fui lendo, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão entender exatamente todo o processo de criatividade, de lógica, de raciocínio que eu coloco para completar essa frase, para eu ler aquele texto anterior, tá? Mas isso só é possível porque nós criamos memória de longo prazo. Então, eu sei exatamente codificar essa palavra, eu juntei tudo nisso e ainda eu tenho o entendimento do que ela significa. Tá? Eu trouxe o significado dela também. Então, eu resgato isso, essa informação, e isso me faz ter possibilidade de ampliar cada vez mais. Quando a gente trabalha com a criança, né, eu já vi muitas atividades de inglês, de português, que dá a frase, estrutura a frase e traz algumas alternativas, às vezes, de como que fala? Flexibilização de verbos, né, de tempos verbais, ou até mesmo palavras para aumentar vocabulário, acervo de palavras, traz a palavra como um apoio para a criança preencher corretamente e dar sequência lógica para aquela frase. Quantas e quantas vezes eu já vi isso em exercícios, né? E isso a gente faz automaticamente quando a gente tem memória, tá?
Então, vocês verem como é importante isso, né? Essa parte da memória para o aprendizado. E o que ela promove, ela traz, assim, uma coisa importante para a gente poder dar e aumentar cada vez mais esse processo de aprendizagem. Trazer cada vez mais conhecimento e aplicar mais esse conhecimento que a gente tem. Então, ó, eu tinha falado sobre as habilidades cerebrais. Sem essas habilidades, nós não conseguimos ter competência, tá? Então, ó, o que é? Atenção. A gente já falou bastante sobre atenção, né? A gente focou bastante. O que é atenção? É selecionar, é dar foco, é priorizar, tá? Isso tem que ser desenvolvido, tá? Essa habilidade tem que ser desenvolvida. Eu falo baixo já, todo mundo reclama, pelo menos a criança, ela não traz isso. A gente tem que desenvolver. Assim como a gente desenvolve as habilidades, vamos dizer, acadêmicas, a gente tem que desenvolver atenção também, tá? Outra coisa importante, que é uma habilidade que precisa para o funcionamento cerebral, a velocidade de processamento. Então, mais a gente vai passando a idade, melhor fica, pelo menos assim, é o padrão, né? É o que para acontecer. A gente vai melhorando essa velocidade de processamento, que é o quê? O entender, a rapidez com que a gente consegue processar essa informação. Eu já deixo, Alexandre. Tá? Então, ó, seria o tempo que a gente leva para processar essa informação. Pode falar, amor. Não, Eliana, sabe o que eu vou te... Desculpa, Eliana, eu vou te pedir, olha, a gente só tem 3 minutos. Então, não, peraí, deixa eu só abrir minha câmera aqui, peraí. Pronto. A gente só tem 3 minutos. Para mim, o ATPC está fantástico, eu estou aprendendo muito, eu acredito que todo mundo está aprendendo muito. E eu gostaria da gente continuar na próxima semana, porque a gente tem 3 minutos e ainda tem muito tema para ser explorado. Tá riquíssimo, olha, vocês me respondam aí no chat. Não tá fantástico essa professora que a gente trouxe lá de Botucatu, ela tá arrasando, não tá? Eu, pelo menos, estou aprendendo muito, muito. Gostaria de te convidar. E aí a gente volta no dia 12/11 com a continuação desse ATPC. Se você aceitar, lógico, Eliandra, seria possível? Por mim, como eu disse para você, eu prefiro até do que ficar correndo fazer arte. Deixa eu abrir a câmera aqui também. Será que eles aguentam escutar mais 2 horas, Alexandre? Olha, eu tô vendo no chat aqui, o chat está bombando. Muito bom, perfeito, quero mais. O chat está aqui bombando. Pode abrir seu chat aí, tá todo mundo muito feliz com esse TPC. Mas eu não estou gostando, não. Eles não estão falando nada, não estão trazendo nada para mim. Abre a câmera aí, quem puder. Vamos agradecer, Leandra. Isso, aí, Ninha. Liana, você domina muito o assunto, a gente vê isso claramente. Isso, abre aí, gente. Vamos agradecer e a gente continua semana que vem, porque eu estou aprendendo tanto. E aí eu tô achando fantástico. Quem não está aprendendo hoje, hein? Estamos aprendendo muito. Muito bom, parabéns para você. Aí, ó, as minhas meninas tudo aí. Cadê os meninos? Continua, vamos permanecer no tema. Muito bom mesmo, meninas. Parabéns, foi realmente bem esclarecedor mesmo. Obrigada. Cadê os meninos desse ATPC? Porque a gente tem meninos também, viu, Eliana? Eu não tenho nenhum. Eles devem estar escondidos por aí, mas a gente tem meninos sim. Eu discriminei na verdade. Eu tenho um professor de classe hospitalar só. O resto é tudo mulher. Não, ó, eu não sei se está por aí, mas nós temos o Diego, nós temos o Antônio, o Magno, que abriu a câmera no começo, e eu não lembro se tem mais alguns, mas esses 3 aí eu lembro. Se eu esqueci de alguém, me perdoa. Tem o Cláudio. Olha, o Cláudio, nossa! Olhando gente, os nomes aqui do chat, eles estão tímidos. É mesmo. Eu estou aqui também, mas eu não consigo abrir minha câmera. Sei lá. Então eu vou encerrar.
Vou encerrar essa gravação, mas com o compromisso de voltar dia 12/11, que a semana que vem não tem a TPC, no dia 12/11, no mesmo horário, às 14 horas. Te envio o link, Eliandra, porque está muito bom. Você domina demais o assunto, muito bom, estou muito feliz. E aí eu vou encerrando o TPC de hoje, do dia 29/10. Obrigada pela participação de todos. Encerra a gravação, tá? Por favor.